A tecnologia que captura carbono da atmosfera para produzir diamantes. Muitos especialistas acreditam que a tecnologia de remoção de dióxido de carbono é uma das ferramentas cruciais que precisamos usar para evitar uma catástrofe climática nas próximas décadas. A Aether, com sede em Nova York, nos Estados Unidos, produz diamantes cultivados em laboratório a partir do ar. Foto Aether. Carbono, um elemento simples que representa problemas muito profundos para nós. O excesso de dióxido de carbono, CO2, da atmosfera contribui para o aquecimento global como uma ameaça de colapso climático irreversível. No entanto, o carbono também é o bloco de construção essencial de toda a vida. Ela compõe a comida que nos sustenta e fornece a energia que alimenta a economia. Então, se há tanto carbono no ar e de qualquer maneira precisamos desse alimento para a nossa vida diária, por que não usarmos a nosso favor? Essa é a ideia de vários projetos que buscam capturar as emissões de gases de efeito estufa diretamente da atmosfera e utilizá-los de forma produtiva. A Climeworks da Suíça e a Carbon Engineering da Canadá são duas dessas empresas que usam tecnologia Direct Air Capture, também conhecida pela sigla em inglês DAC, para extrair CO2 da atmosfera e usá-los para fazer estudo de calças a diamantes. Mas essas lojas, claro, têm um custo. É assim que uma instalação de captura da poluição de larga escala aparece. Foto Carbon Engineering. Antes de mais nada, vale ressaltar que a DAC não é uma bala de prata e os próprios representantes do setor admitem isso. O processo de captura e extração de CO2 provavelmente liberará algum carbono no ar. Além disso, a tecnologia ainda é muito cara e a contribuição que ela realmente dá para a remoção de poluentes do ar é mínima no atual momento. Mas muitos especialistas acreditam que a tecnologia de remoção de dióxido de carbono, CDR, que inclui DAC, é uma das ferramentas cruciais que precisamos usar para evitar uma catástrofe climática das próximas décadas. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, o órgão das Nações Unidas que avalia a ciência relacionada ao tema, concluiu em seu relatório de abril de 2022 que a implantação de CDR para contrabalançar as emissões residuais difíceis de reduzir é inevitável. Essa é uma necessidade reconhecida pelo mercado. Grande parte de CO2 capturado será simplesmente armazenado abaixo do solo ou no fundo do mar, mas o setor com crescimento procura utilizar esse elemento essencial em cadeias produtivas. Dados divulgados pela Reuters em 2021 mostraram que vários startups envolvidos com essa tecnologia conseguiram cerca de 800 milhões de dólares de investidores naquele ano para fabricar uma variedade de produtos usando as emissões de CO2. O valor é o triplo do que foi investido em 2020. A seguir, você confere algumas das coisas interessantes que podem ser feitas a partir do ar poluído. Diamantes vindo do nada. Os diamantes são basicamente um pedaço extremamente condensado de carbono. A joalheria Aether, sediada em Nova York, nos Estados Unidos, produz diamante a partir de CO2, extraído da atmosfera, e garante que todas as etapas do processo são feitas com energia sustentável. De acordo com a Aether, esses diamantes cultivados em laboratórios são idênticos do ponto de vista químico e visual aos diamantes extraídos das minas. A única maneira de saber a diferença é fazendo uma análise química mais aprofundada. Eles são até certificados pelo Instituto Gemológico Internacional da mesma forma que os diamantes originais. Mas como os diamantes são feitos a partir da poluição, primeiro em parceria com a Climeworks, aspiradores gigantes puxam o ar da atmosfera, daí um filtro especial captura o dióxido de carbono e outros poluentes. O CO2 é então enviado para a instalação da Europa, onde é convertido em metano de hidrocarboneto, que serve como matéria-prima. Este, por sua vez, é enviado para o reator
da Aether em Chicago, nos Estados Unidos, onde o calor e pressão extremos permite cultivar os diamantes. Basicamente, o processo de calor e pressão de 1 milhão de anos necessário para criar um diamante natural é feito de um laboratório em cerca de 3 a 4 semanas. E a Aether não é a única empresa que investe nessa ideia. Várias outras ao redor do mundo estão produzindo diamantes similares cultivados em laboratório. A praia, apoiado pelo ator Leonardo DiCaprio, diz que seus diamantes são criados em uma fundição de emissão zero no noroeste do Oceano Pacífico com 100% de energia hidrelétrica do Rio Columbia, nos Estados Unidos. A fundição é certificada desde 2017 pela Natural Capital Partners por não produzir um excedente de carbono. Já a Sky Diamond, sediada no Reino Unido, usa um processo semelhante para fabricar diamantes apenas com energia renovável, carbono e água da chuva. Calças de yoga e muito mais. A Lanza Tech, com sede em Chicago, também nos Estados Unidos, é uma startup de transformação de carbono cujo produto é usado para fazer de tudo, desde calçados de yoga a recipientes para alimentos e sabão em pó. A LanzaTech é especializada na conversão de carbono liberado por plantas industriais de etanol. Esse material serve para alimentar uma espécie de bactéria anaeróbia geneticamente modificada. Essas bactérias, identificadas pela primeira vez décadas atrás em fezes de coelho, e metabolizam o gás produzido em etanol sustentável que pode ser usado para fazer uma variedade de materiais sintéticos. Em parceria com a varejista de roupa esportiva Lululemon, famosa por suas calças de yoga, a empresa criou o primeiro fio de tecido do mundo feito a partir de emissões de carbono recicladas, um concreto mais resistente. Ao contrário da captura de CO2 que se baseia em ventiladores gigantescos, a Airloom, com sede na Califórnia, Estados Unidos, usa calcário para capturar diretamente o carbono. A empresa então armazena esse material de forma permanente e segura no subsolo ou em materiais como o concreto. A tecnologia funciona da seguinte maneira: o calcário composto de óxido de cálcio, KO e CO2 é um dos depósitos de carbono mais vitais do planeta. Ao ser triturado e aquecido, o CO2 é liberado e o KO restante age como uma esponja que absorve parte desse CO2 que pode retornar ao estado natural de calcário. A Airloom coloca essas rochas famintas por CO2 em enormes bandejas que são empilhadas umas sobre as outras como mini edifícios. Isso acelera aquela propriedade natural do calcário, reduzindo o tempo de absorção de CO2 de alguns anos para apenas 3 dias. Em parceria com a empresa O Concreto Carbon Core do Canadá, a tecnologia está servindo como uma tentativa de minerar o gás do concreto. Quando o CO2 reciclado é misturado ao processo de fabricação de concreto, ele torna a massa muito mais forte, o que a parceria de ser um cenário em que todos saem ganhando, tanto o clima quanto a indústria de construção. O próprio concreto tem sido parte do problema climático, pois responde por cerca de 8% das emissões globais de carbono. Portanto, usá-lo para armazenar o CO2 reciclado de forma permanente é uma solução atrativa. O fato de o concreto ser tão amplamente utilizado e atualmente não ter substituto real também é uma vantagem. Adicionar o CO2 ao concreto reduz a necessidade de acrescentar mais cimento à massa, e esse é o ingrediente com a maior pegada de carbono. A Airloom diz que pretende usar o poder natural do calcário para remover 1 bilhão de toneladas de CO2
até 2035, usando a tecnologia DAC mais econômica do mundo. Podemos confiar na DAC? Um ventilador gigante suga o ar, que é então exposto a uma solução química para capturar o CO2. Fato Carbon Engineering. Embora possa fazer muitas coisas com CO2 capturado do ar, a DAC ainda é uma tecnologia muito incipiente e extremamente cara. De acordo com um relatório de maio de 2022, o Instituto Mundial de Recursos, existem 18 usinas DAC de tamanhos variados que capturam pouco menos de 8.000 toneladas de CO2 por ano. Isso equivale às emissões anuais de cerca de 1.740 carros. O custo da DAC varia de 250 a 600 dólares por tonelada de CO2 extraído, portanto é muito mais cara do que o reflorestamento, que normalmente custa menos de 50 dólares a tonelada. Parte do motivo pelo qual a DAC é tão difícil e cara é porque o CO2 está muito diluído na atmosfera em cerca de 400 partes por milhão ppm no ar. Para comparar, se houvesse 5.000 bolas de tênis representando as moléculas do ar, apenas 2 delas seriam de CO2, mas Perte Pissarras, professor assistente de pesquisa em engenharia química e biomolecular da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, diz que é importante começar e estudar o assunto. O problema é que estamos sem tempo, por isso a DAC e outros CDR precisam assumir um papel tão importante para alcançar as metas climáticas, disse a BBC. Temos que começar hoje, caso contrário não seremos capazes de escalar a tecnologia a tempo. Ele acrescenta que a DAC é uma tecnologia mais simples de estudar e verificar os resultados porque a comunidade científica tem uma sólida compreensão da engenharia. A DAC está acontecendo em tempo real e você pode ver isso na prática. É possível observar o CO2 por meio de um sistema para o subsolo. A DAC é durável, fácil de monitorar e verificar, mas vem com um custo. Compare isso com uma floresta que tem uma série de variáveis que podem impactar a quantidade de CO2 que entra e sai dali. Medir isso é infinitivamente mais complexo, conclui o especialista. Este texto foi publicado na bbc.com português.